Bom dia a todos, bom dia. Deixa eu ver aqui. Isso, Marcos, estão me ouvindo? Sim, Oi, Marcos, bom dia, tá joia? Obrigada. tá bom. Ei, deixa eu ver aqui. Bom dia para vocês, viu? Como vocês estão? Tudo na paz? Iniciando, né? Mais uma quarta-feira aqui pra gente. Então, ó, desejo a vocês um bom dia, que Deus os abençoe, um dia muito produtivo, tá bom? Muita coisa boa aí, se Deus quiser, ao longo do dia inteiro. Deixa eu colocar aqui para a gente iniciar os avisos, as coisas e mostrar para vocês como que eu imaginei essa nossa manhã, tá bom? Então, olha só, gente. Tô aqui hoje minha turminha vai ser menor mesmo, né? O pessoal do terceiro período tá em época de prova interativa, então faz parte, né, deles. É por isso até que eu me preocupei em semana passada, a gente finalizar o conteúdo teórico para ninguém ficar prejudicado, né? Hoje, como eu falei com vocês, nós vamos assim arrematar. Como eu programei aqui, eu vou dar para vocês o caso clínico. Vamos fazer, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, no sentido que nós possamos fazer uma breve revisão, provocá-los, né, no sentido de verificar se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer algum tipo de pergunta, tá certo? Então, isso que a gente vai fazer ao longo da nossa manhã. Tem um material também, que é da plataforma, que eu vou aproveitar, vou mostrar para vocês o que a gente trabalhou dentro da nossa morfo, tá? Então, vou programar nesse sentido a nossa manhã. Deixo vocês à vontade, como sempre, tá? Se eventualmente tiverem alguma pergunta, alguma questão, participem, façam a pergunta, que o objetivo é justamente isso, tá certo? Bem, então vejamos aqui então. Um bom dia a todos. Deixa eu passar aqui para outra informação. Então, aqui, como eu falei com vocês, essa observação de atividades que nós vamos ter hoje, tá? Conto com a participação de todos. E antes, eu quero aqui colocar para vocês, tá? São as instruções. Vocês já receberam, né, e-mail institucional avisando como serão as oficiais, né? As oficiais agora da segunda etapa, que nós vamos disponibilizar para vocês com uma semana de antecedência, né? Então, hoje eu já até postei para vocês lá no AVA e depois vou encaminhar o arquivo também via WhatsApp, tá? Para os representantes de turma, para que eles possam, por gentileza, postar isso no grupo de vocês. É o mesmo arquivo, né? Mas eu sempre gosto de postar, de colocar também via WhatsApp, porque eu acho que aí a gente consegue atender, né, a todos. A gente sabe que às vezes tem uns que têm mais dificuldade ali de acesso ao AVA, enfim. Então eu sempre acho bom encaminhá-los via WhatsApp, que eu fico mais tranquila de que todos, né, tenham tido acesso. Então, olhem só. Hoje, né, a oficial 2 é disponibilizada, que é o dia 10, e vocês têm o prazo máximo para me enviar a atividade até dia 17, ou seja, daqui uma semana, tá? A oficial 2, assim, na verdade, aqui eu vou falar das instruções, gente. Vocês vão ver que não tem, na verdade, em termos de instrução, não tem novidade nenhuma do que aquilo que a gente já vem utilizando nas outras nossas atividades. Mas, de qualquer forma, como se trata de uma oficial, né? E eu acho sempre importante, por mais que seja repetitivo, da gente falar para a gente não correr o risco, eu não sabia, né? Então, olhem só, são as mesmas instruções. A atividade, ela é individual e ela deve ser feita de uma maneira manuscrita, tá? Ela já está postada para vocês lá no AVA, na unidade 4, seção 4, no tópico pós-aula. Até esse local de postagem, onde eu postei as instruções e onde também tem a oficial 2, foi
solicitado pela própria instituição, que nós postássemos nesse local, tá bom? E também, né, vou enviar para vocês hoje, depois da aula, eu vou encaminhar para vocês via WhatsApp, para os representantes de turma, para eles fazerem para mim mais uma vez a gentileza de repassar para a turma, tá? Bem, a entrega da atividade é por e-mail, aquele mesmo e-mail do qual vocês já têm costume, né? Tem acesso e me encaminham as atividades, até o prazo máximo acima, ou seja, até daqui uma semana, dia 17, tá bom? Só peço a vocês atenção em relação ao prazo. As oficiais 2, a gente tem um período muito curto para poder aplicar, corrigir e lançar nota, tá? Então, isso significa que eu não vou poder de forma alguma receber as atividades posteriormente, tá? Vocês vão ter uma semana para poder fazer a atividade. Prazo super tranquilo para poder fazer o que é proposto, tá bom? Então, por favor, não serão aceitas atividades enviadas posteriormente. Então, se atentem a esse prazo, tá? Inclusive, semana que vem, eu estarei aqui de plantão, né, no horário da nossa aula, para eventualmente tirar ainda algum tipo de dúvida que porventura vocês venham a ter. Acredito, né, que vocês não vão ter dificuldade, porque tudo que eu pergunto consta lá no nosso material, consta no que foi explicado, né? Mas de qualquer forma, semana que vem estarei aqui de plantão. Não deixem para poder fazer de última hora. Eventualmente, possa ser que você tenha alguma dúvida pontual a respeito de uma ou outra pergunta, né? Então, não deixe para o final, porque como depois do dia 17 eu não vou receber mais, então, para você não correr o risco de não conseguir encaminhar a atividade, tá? Então, deixe realmente também, se for o caso, apenas alguma dúvida pertinente à atividade, tá? Isso daqui, senhores, eu reforço, eu venho falando sempre, mas eu vou falar com vocês na parcial 2, por incrível que pareça, por eu ter falado tanto, eu acho que pelo menos a metade das pessoas não fizeram isso que eu pedi, tá? Que é indicar primeiro, me indica qualquer atividade, tá? E tem gente que manda o estudo dirigido de uma unidade, manda estudo dirigido da outra. Enfim, isso é fundamental. Informa qualquer atividade, fala que é oficial 2, coloca seu nome completo ali no corpo do e-mail, tá? Não dá para me saber via e-mail. Não coloque o nome só na folha que você está fazendo foto, não. Coloca no e-mail, sabe por quê? Porque muitas das vezes as fotos elas vêm todas fora de ordem. Então, para mim saber quem é que mandou a atividade, para mim poder, inclusive, colocar na pasta da turma, para mim poder depois poder avaliar, eu tenho que sair procurando o seu nome, folha por folha, para ver onde é que aquele aluno colocou o nome. Então, escreva no próprio e-mail seu nome completo. Não adianta você só me colocar que é Luciene. Por quê? Porque por incrível que pareça, eu tenho vários alunos que às vezes têm o mesmo nome e que fazem às vezes a mesma disciplina, só que está em outro turno. Então, coloque para mim, por favor, o seu nome completo, o nome da disciplina, o curso e período e me falam que vocês são do turno da manhã, tá? Isso ajuda demais, porque sempre quando eu recebo, né? Igual eu já estou recebendo atividades de oficial 2 ao longo dessa semana, porque essa disponibilização eu comecei com as minhas turmas, né? Desde turma de segunda, a cada dia eu estou disponibilizando as oficiais. Então, assim, eu gosto de receber, de dar a vocês o feedback, né, de recebimento, e eu já vou ali arquivando para mim poder corrigir depois, tá? Porque eu sei que se eu não te der retorno, você vai ficar na dúvida se eu recebi, se eu não recebi, né? Vai às vezes mandar de novo, isso só vem congestionando ainda mais a minha caixa de e-mail, tá? Então, por favor, não se esqueçam disso não, por gentileza, tá? E aí uma coisa, como nós temos mais de uma disciplina, me encaminhem em e-mail separado. A oficial 2 da morfo-imune hematológico, tá? Em relação à outra disciplina.
tá? Tudo separadinho, porque aí para mim realmente facilita demais aqui a organização, tá bom? E peço a vocês também o cuidado, por gentileza, com a qualidade das fotos que vocês enviam, tá? E nesse sentido, uma coisa, eu não tenho objeção nenhuma, vocês podem fazer atividade a lápis, né? Vocês estão em casa e tudo, às vezes tem gente que prefere fazer a lápis porque qualquer coisa que erra corrige, fica mais fácil, não tem problema. Mas, por favor, verifique se a sua atividade, depois que você tirar a foto, ela vai ficar legível, tá? E caso você perceba que fazer a lápis não dará depois uma boa leitura, faça caneta, tá? Porque às vezes as pessoas mandam atividade, um lápis muito clarinho, ainda na hora de tirar foto, né? A gente sabe que a foto ali às vezes nem sempre fica com a qualidade que seria ideal, então acaba que estando a lápis prejudica demais e eu tenho que falar para a pessoa me enviar novamente, né? E aqui na Oficial 2 eu não vou ter esse tempo. Se realmente não receber, se não der para ler, eu vou ignorar como não feito, tá? Fazer como não feito, porque não tem tempo para isso. Então, verifique se a qualidade da foto, se dá para poder ver, né? Se você tivesse que ler, se você conseguiria, ou se você teria que fazer muita dificuldade, né? Então, e lembrem, a professora tem presbiopia, né? Então, cuidado, né? Às vezes ainda eu fiz lembrar aqui os meus meninos. Ai, mãe, dá para ler? Eu disse, meu filho do céu, né? Então, lembrem que do outro lado tem uma pessoa que às vezes não tem a mesma acuidade visual que vocês. Não dá para poder ficar fazendo muita, mesmo com óculos, tem hora que tem uma certa dificuldade, tá bom? Então, só para reforçar isso, eu sei que não é novidade, mas é porque como a gente vai vivenciando isso, né? Aí eu peço a vocês um cuidado maior. E só uma coisinha também, porque eu sei, sempre é pergunta, dessa vez vocês vão ver que na própria instrução da Oficial 2, eu coloquei essa observação. Não é obrigatória a cópia das perguntas, tá? Até eu falei disso na própria prova, porque vocês vão ver, as perguntas elas vêm com texto antes, para depois vir uma pergunta, tá? Então eu sei que vocês iriam reforçar essa pergunta. Então não é obrigatória a cópia da pergunta. Eu, particularmente, eu gosto porque eu acho que dá organização e fica aí para vocês de registro de futuro. Mas não é obrigatório, tá bom? O que eu peço a vocês é esse cuidado, né? Atenção, zelo, fazer com capricho, ver se a letra, né, de fato está legível. Eu sei que cada um, né, tem uma grafia, mas eu vou falar com vocês. Tem hora que é muito difícil, né? Para a gente poder ter acesso ali e conseguir ler. Imagine que tem uma pessoa do outro lado que vai precisar, de fato, né, entender o que você está escrevendo, tá bom? Bem, eu acho que essas são as instruções importantes, né, para que vocês possam realizar essa oficial 2 bem, me encaminhar, atentem, né, em relação ao prazo, enfim, tá? E desejo a vocês realmente uma boa atividade, tá? Que venha sacramentar, né, a nossa jornada, tá bom? Alguém tem alguma pergunta em relação aqui? Podem fazer, podem ficar à vontade. Não? Então tá. Então vamos adiante, tá? Hoje, depois da aula, eu vou encaminhar o arquivo via WhatsApp, tá? Para os representantes. Para vocês, porque é importante, né? Vocês terem tempo, para que vocês possam fazer a atividade com tranquilidade, tá bom? E só para reforçar, aos meninos do primeiro período que tem, né, a disciplina comigo do amórfido tegumentar na sexta-feira, vai ter, obedece o mesmo esquema, tá, gente? Sexta-feira eu vou disponibilizar para vocês a prova. É o mesmo esquema, absolutamente
a mesma questão, né, as mesmas observações, tá bom? Até eu falo isso para vocês se organizarem, para não deixar acumular atividade, tá bom? Bem, então vamos então a nossa, já que vocês não também não têm outra dúvida, vamos adiante, tá? Para agora a gente realmente trabalhar aqui com o nosso assunto, tá certo? Eu vou iniciar com vocês falando do caso clínico. Vou pontuar para vocês um caso clínico, tá? Vocês vão ver que é um caso clínico, em termos de apresentação, o autor, ele apresenta de uma maneira diferenciada do que às vezes a gente tem o costume de ver, né? Ele é muito objetivo, é muito tópico, né? Fala, fulano, tantos anos, determinada característica, né? Enfim, isso obviamente é cada um ali na hora de elaborar o caso clínico, coloca isso para gente. Então, eu pontuo aqui para nós, é um caso clínico referente à nossa unidade 4, tá? Então, para a gente poder utilizar esse caso clínico como ponto de partida para a gente poder fazer a discussão e uma revisão da nossa disciplina, tá bom? Vocês vão ver? Depois eu coloco algumas perguntas e não, inclusive assim, perguntas, né, sobre matéria adiante, exercícios para vocês fazerem, e ao mesmo tempo isso vocês vão ver que aí vão envolver todas as unidades, tá bom? Então vejamos. Caso clínico. MC, VG, 56 anos, sexo feminino. Essa senhora ela é natural e procedente de São Paulo, divorciada e não tem filhos. Mora com a mãe. Diagnóstico oncológico, neoplasia maligna de mama. Comorbidades, correção cirúrgica de hérnia de hiato, colecistectomia, lipoaspiração há 15 anos, diverticulose e a queixa atual, dor em região dorsal com irradiação para andar inferior do abdômen, refere náuseas esporádicas. Só para poder até, né, esclarecer aqui para vocês, hérnia de hiato, eu não sei se todos vocês sabem. Quando, por exemplo, quando vocês forem estudar morfo do sistema digestório, provavelmente o professor vai mostrar para vocês. Se a gente imaginar, aqui eu vou falar de uma maneira geral, só para vocês saberem o que é essa hérnia de hiato, tá? Separando a nossa região torácica da região abdominal, a gente tem um músculo diafragma, né? Que é uma estrutura muscular importantíssima no processo respiratório, né? Então, ela é uma estrutura que acaba dividindo essas duas porções, torácica e abdominal. E passa por ela o esôfago, que é esse conduto que liga a nossa boca ao estômago, que leva o nosso alimento, tá? Então, ele acaba ultrapassando essa musculatura diafragmática. E a hérnia de hiato é porque o estômago, que é uma estrutura da região abdominal, ele acaba se projetando, ele passa por essa aberturazinha do músculo diafragma. Então, a pessoa sente uma sensação dolorosa muito intensa. Vocês imaginem parte do esôfago se estender, né? Deixa só, porque como vocês não têm noção... Não, depois eu até coloco imagem, tá? Só para vocês terem uma noção do que seja. Não vou tirar, não, senão a gente acaba atrapalhando aqui os nossos slides. Mas o fato é que a hérnia de hiato é uma projeção da musculatura do estômago, tá? Que acaba dando à pessoa uma sensação de desconforto muito grande. Então, essa senhora já tinha feito cirurgia de correção, porque realmente, quando se observa a hérnia de hiato, é necessário ter um ato cirúrgico, tá? Para poder ter o reparo. Colecistectomia é a retirada da vesícula biliar, tá? Então, são indivíduos que já fizeram essa retirada. Então, só para que a gente ter uma noção, né, do que realmente significa essas características apontadas aqui. Afinal de contas, um caso clínico vem com várias observações, né? Umas das quais a gente logo de cara observa que é interessante, tem uma ligação às vezes direta aqui, outras que são apontadas, que é o retrospecto, né? A passagem clínica desse paciente, que possa ou não, às vezes, interferir no caso clínico que a gente está estudando, tá bom?
Mas eu só peço para vocês chamarem atenção em duas coisas. Primeiro, que ela já tinha tido um diagnóstico oncológico, que era o câncer de mama, né? E segundo, a queixa atual dessa senhora, que fez ir ao ambiente hospitalar, né? Que ela tem dor na região dorsal e radiação prandal, ou seja, ela tem dor nos membros inferiores e com dificuldade até mesmo na hora de andar, tá bom? Vocês vão ver que isso vai ser interessante adiante. O exame físico, essa senhora chegou ao ambiente hospitalar corada, hidratada, sem icterícia, não cianótica, né? Cianose é quando a pessoa tem, às vezes, até um certo roxidão, azulado, né? Proveniente de dificuldade, diminuição da oferta de oxigênio, né? Ela também não tinha febre, ou seja, aparentemente com características totalmente, né, relativas à normalidade. Nem febre não tinha. O abdômen semigloboso, flácido, indolor, ou seja, fazia uma observação da cavidade abdominal, ela não sentia nada, mas era perceptivo a hepatomegalia. O que significa isso? O aumento do fígado, né? E os membros inferiores têm edemas. Então, de uma maneira geral, nada mais a ser observado. O que ela já tinha feito anteriormente? Ela tinha feito a ressecção da mama, afinal de contas, ela tinha tido, né, câncer de mama. Tinha retirado os linfonodos axilares, tinha tomado medicação por 5 anos, em seguida ascendeu por mais 2, parou em 2007. Ela já tinha tido dores na região lombar e região interna da coxa, com irradiação para os membros inferiores, principalmente membro inferior esquerdo, até os pés, tipo choque em pensamento. Ou seja, essa queixa de dor nos membros já tinha acontecido, né? Também múltipla, aí foi verificada em 2011, na região lombar da coluna, múltiplas lesões, tá? Disseminadas pelas estruturas ósseas, destacando-se extenso acometimento do osso ilíaco, né? Múltiplas áreas hipercapitantes em crânio, escápula direita, ou seja, reparem, várias lesões em várias estruturas ósseas, né? Independente de quais ossos sejam, né? Costela, vértebra, região lombar, torácica, ossos do quadril, né? Sugestivo de comprometimento ósseo pela patologia de base. Biópsia da lesão óssea, adenocarcinoma metastático. Ou seja, o que essa senhora tinha? Metástase, né? Metástase que atingiu as estruturas ósseas. O aspecto morfológico sugere sítio primário em mama, ou seja, ela teve um sítio primário, ela teve um foco primário oncológico, que era o câncer de mama, e ela teve, né? Reparem que a história dela começou no ano de 2000, com tratamento para o câncer de mama. A partir de 2010, dores, queixas, 2011, o diagnóstico, tá? Bem, e aí eu venho fazendo umas perguntinhas para vocês, tá bom? Afinal de contas, esse caso clínico ele nos remete à unidade 4 da nossa disciplina, né? Olhem aqui. Primeiro, quero saber o que vocês se recordam, tá? O que vem a ser neoplasia? E aí eu quero ouvir a voz de vocês. Na hora que eu falo assim, neoplasia, o que é neoplasia? Quem que sabe? Quem que recorda? Podem falar, independente se errar, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para poder corrigir. O que é neoplasia, gente? Pode, lógico, Marcos. Seria uma massa anormal de tecido que o crescimento é quase autônomo ao tecido normal? Exatamente, Marcos. Neoplasia é justamente ali esse crescimento celular, essas células que se diferenciam, né?
Então, e esse crescimento, igual você falou, autônomo. Ou seja, elas vão crescer por uma situação própria, né? Não respeitando limites, não respeitando necessidades. Porque se a gente observar os nossos tecidos, existe formação de novas células observando aquele histórico daquele tecido, né? Se tem a necessidade, se está dentro da proposta de renovação celular, tudo obedecendo uma certa sequência. Aqui na neoplasia, não. É esse crescimento anormal do qual você se referiu. É autônomo, ocorre por conta própria, né? Inclusive, a divisão por mitose, ela é intensa. Então, essas células realmente elas começam a crescer de uma maneira desordenada, né? E ela acaba atingindo os tecidos. Exatamente, tá? É importante a gente recordar que dentro das neoplasias, quando elas formam essas estruturas tumorais, o que a gente vai ter? Nós temos o tumor benigno e o tumor maligno. Essa terminologia, ela sugere, né? A benignidade tem a ver justamente com o fato dessa massa celular, desse conjunto de células que estão crescendo autônomas, elas tendem a manter-se unicamente naquele local, né? Elas tendem a não se expandir. E já no caso do maligno, a terminologia, né, já nos remete, elas têm a capacidade de invasão de outros locais. Então, normalmente, daqui a pouco vai aparecer uma imagem e eu vou explicar isso, recordar vocês do ponto de vista de desenho. Esse maligno, ele consegue, né, sair desse local e poder ir para outros ambientes do corpo humano. E ali dá origem, é o que inclusive a gente viu aqui no nosso caso clínico, ao que a gente denomina de metástase, tá? Então, daqui a pouco eu tenho um desenho que eu vou destacar isso para vocês, vocês vão relembrar, né? Hoje, tudo que a gente está falando aqui é tentar relembrá-los, tá bom? E aí, vocês lembram da nomenclatura que é adotada para indicar tumor benigno e maligno? Na verdade, é um sufixo, né? O que a gente, quando quer indicar tumor benigno, o que a gente utiliza? Qual o sufixo que é utilizado? Para o tumor benigno, usa-se o sufixo oma. E para o tumor maligno, usa carcinoma ou sarcoma. Exatamente, Débora, certinho, isso mesmo. No tumor benigno, nós denominamos o sufixo oma, né? Lembrando, porque quem dera, né, na biologia adora uma exceção, nós temos exceções a isso, né? Mas de uma maneira geral, em termos de nomenclatura, tumor benigno, oma. Por exemplo, o nódulo, né? Nódulo benigno da mama, fibroadenoma, né? Então, só para vocês fazerem essa associação. Agora, existem exceções como hepatoma, linfoma, que são, porventura, malignos, mas eles utilizam essa nomenclatura, né? Sempre só para poder fazer a gente ali cair em pegadinha de atividade, né? Mas fazer o quê? Quem dera não houvessem exceções. E, bem lembrado também pela Débora, que o maligno a gente denomina sarcoma ou carcinoma. Só para recordar vocês, o sarcoma é o tumor maligno de células de tecido mesenquimal, ou seja, são aqueles situações de câncer em tecido ósseo, em vasos sanguíneos, em órgãos internos. E o carcinoma, ele é utilizado, é o tumor maligno empregado para as células epiteliais. Por exemplo, o melanoma, que é o câncer de pele, né? É um carcinoma, tá? Então, só para a gente recordar isso, ficar atento, né? Por quê? Eu penso muito em vocês, vamos verificar aqui, né? Que a gente sempre pensa de futuro. Vocês dentro da fisioterapia, né? Ah, professora, mas eu vou ser um fisioterapeuta, embora exista fisioterapia aplicada em pacientes oncológicos, né? Eu já comentei isso com vocês. Mas independente, falei assim, professora, eu não tenho a intenção de trabalhar nessa área.
que seja. Isso não faz, vocês reparem, na hora que chega um paciente para vocês, ele possa chegar, mas ele possa chegar com um histórico. E é importante que você, né, tenha uma noção dentro desse histórico, quais são situações importantes a serem levadas em consideração para o tratamento que você vai fazer, né? Se ele fala que teve um câncer, qual câncer que seja, enfim, ter noções básicas, né? Porque o paciente, quando chega para vocês na clínica, ele chega com todo o histórico da vida dele, né? Então, por isso que eu gosto de falar e destacar para vocês, porque às vezes é um assunto, porque a nossa disciplina é muito básica, né? Aí você fala assim, mas esse daí eu não vou mexer. Gente, não é que a gente eventualmente queira necessariamente aprofundar no assunto, mas o paciente, ele chega, né? O paciente também não queria ter passado por isso, não. Com certeza, se pudesse escolher, ele preferia, né, retirar esse do protocolo dele ali. Mas ele passou por isso. Então, é importante que vocês, profissionais da saúde, que vão trabalhar com esse paciente, tenham a dimensão, né, do que aquelas considerações ali possam interferir ou não no que vocês vão estar ali com o paciente. É interessante também que vocês vão ver, a partir do momento que vocês só vão avançando cada vez mais em disciplinas específicas do curso, né? Vocês vão ver que vão aparecer novamente essas situações, e aí até aplicando isso de uma maneira direta dentro da fisioterapia, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha essas noções, a gente recorde um pouco, né? Tenha noção, porque a partir do momento que eu tenho a noção, eu consigo até saber aonde procurar para saber um pouquinho mais, para recordar, né? Diferenciar tumor benigno e de maligno, de alguma forma que a gente já falou, eu comentei na neoplasia, mas eu gostaria de ouvi-los. Quem consegue me falar o que é tumor benigno e o que é tumor maligno? Qual que é essa distinção? Bom dia, Bom dia, Alexandra. Tudo Bom bem? dia, tudo jóia, e você, como está? Eu tô levando, né? Um dia após o outro. Que Deus abençoe, viu? Amém. Então, a diferença do tumor, né, benigno para maligno é que o tumor benigno, as células são bem parecidas. Agora, do maligno, as células já são mais irregulares, são agressivas. Uhum. Sim, Alessandra. Igual quando você fala, né? O tumor benigno, além dessa característica, porque elas já se diferenciaram, mas elas são mais semelhantes, né? Ao epitélio que a deu origem. A que deu, é isso, né? A que deu origem. E também existe aquela característica que nós falamos que o benigno, ele tem um comportamento, entre aspas, inocente. O que significa isso? Ele tende a ficar restrito àquele ambiente pelo qual ele iniciou, né? E o maligno, além do que você comentou, são células completamente diferenciadas da célula inicial que é o de origem, né? Ele ainda tem um comportamento infiltrativo, que é justamente o que, inclusive, é a gênese, né, da própria etiologia do câncer, que é aquela associação ao caranguejo, para mostrar aquelas patinhas, né, que, na verdade, é o que? A possibilidade dessas células poderem invadir novos espaços, né, contornos irregulares. Então, é o que você falou, e complementando com esse aspecto de infiltração, de poder invadir novos ambientes, exatamente isso, né? Para poder dar exemplos, nós temos tumores benignos, né? Que, como a gente falou, o fibroadenoma, que é o do câncer, o tumor benigno da mama, tem próprias alterações, por exemplo, nos rapazes, dentro da hiperplasia, né? A hiperplasia prostática, ela é um tumor benigno, né? No maligno, aí temos vários, né? E aí, dentro do tumor maligno, nós temos tumores que possam ser observados, né?
em várias partes das estruturas corporais. Só para a gente lembrar que na hora que a gente fala de câncer, embora pareça que a gente esteja falando de um único quadro exclusivo, mas trata-se de mais de 100, né? Mais de 100 características diferenciadas, quadros distintos, né? Afinal de contas, um tumor, por exemplo, cerebral, tem características diferenciadas de um tumor pancreático, do tumor renal, enfim, tá? Então, logicamente, é isso que é diferenciado. Esse desenho esquemático, que é aquele que, inclusive, que vocês já fizeram para mim na atividade parcial, né? Daqui a pouco vai aparecer um desenho maligno, então a gente vai posicionar. Aqui eu não vou trabalhar com vocês com desenho, não, mas eu tenho certeza que vocês, pelas atividades que vocês fizeram e me entregaram, né? Inclusive alguns desenhos super caprichados, né? Eu sei que vocês sabem bem essa diferenciação, tá? E o que significa tumor primário? O que é tumor primário? E agora, só para contextualizar, né, na hora que eu falo desse tumor primário, eu já estou falando de uma situação de tumor maligno, eu já estou falando de câncer. O que é esse tumor primário? Verifique a própria determinação, olhem, é o tumor que foi observado de uma maneira primária, primeira, né? Foi a primeira alteração tumoral maligna que ocorreu naquele indivíduo. Não necessariamente o primeiro a ser descrito, né? Porque às vezes eu possa ter o diagnóstico, a pessoa ser levada ao ambiente hospitalar, ter o diagnóstico de um determinado câncer, mas que por retrospecto, pelo aquele rastreamento que a gente viu semana passada, né? Lembram? Que a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico, é importante que ela faça o rastreamento, que aí no rastreamento vai justamente verificar se aquele tumor ele é único, se já tem metástase, né? Então possa ser que a pessoa chegue e tenha um diagnóstico, por exemplo, de um determinado tumor, mas que possam verificar que o retrospecto, né? Que lá no passado ela já teve, ela tem, continua tendo, porque infelizmente isso não some, né? Mas que o foco inicial tenha sido em outro local. Tá? Então, tumor primário é aquela situação tumoral onde houve pela primeira vez essa diferenciação, essa atipia celular com essa característica de malignidade, né? Eu até pergunto aqui, vocês vão ver, ó, no texto, qual foi o tumor primário? Vocês se recordam? Aqui no caso clínico, qual que foi o tumor primário que essa senhora teve? Ela teve primeiro câncer de quê? Mama. Exatamente, isso mesmo, né? E depois ela teve qual tumor? Qual que seria o secundário? Câncer o quê? Exatamente, é isso. Câncer ósseo. Olha só, eles até aqui, literalmente... Opa, perdão. Eles conseguiram sugerir aqui sítio primário de mama, ou seja, qual que é o tumor primário? Câncer de mama. E, posteriormente, né, o secundário, a metástase, adenocarcinoma metastático, né? Ou seja, câncer ósseo, tá? Então, só para a gente contextualizar, reparem que eu até juntei aqui a pergunta 5 com a pergunta 7, tá? Só para a gente fazer esse link. Exatamente isso. Ela teve primeiro um tumor maligno de mama e depois, né? Tanto é que na própria histórico aqui, eu até mostrei para vocês. Em 2000 ela já estava fazendo tratamento para câncer de mama, né? A partir de 2010 ela começou com queixas, né? Na dor lombar, região interna da coxa, a coisa foi se estendendo e o diagnóstico foi em 2011. Onde conseguiram, de fato, identificar metástase, né? Óssea. E aí, eu venho perguntando, o que é metástase? O que é metástase? O que nós vimos? O que é metástase? É a infiltração, né? É a disseminação do câncer.
Exatamente, Alessandra, né? É justamente quando, daquele foco primário, houve o desprendimento de células tumorais. Normalmente, elas percorrem o nosso corpo através dos vasos sanguíneos, né? E possam instalar um outro câncer em uma outra região. Então, é justamente essa disseminação pela qual você falou, Alessandra, tá? É o que, na verdade, se a gente recordar o que a gente estudou, né, ao longo da unidade 4, na hora que a gente fala da diagnóstico precoce, o que, na verdade, a gente está tentando é justamente isso, evitar a ocorrência de metástase, né? Evitar a disseminação, porque a partir do momento que eu tenho uma situação tumoral, mas ela seja pontual, fica mais fácil, né? Eu imaginar um tratamento e, consequentemente, também, né? Posteriormente, quem sabe até mesmo a cura, né? Que é o que a gente sempre procura. A gente sabe que existem vários tipos de câncer com a possibilidade real de cura, né? Que é o que a pessoa quer, né? Resolver aquela situação, não ter mais aquela situação, aquele desconforto, aquele perda da sua qualidade de vida, imaginar que isso não vem interferir, né, no seu retrospecto ali de projeção de vida, né? Então, a metástase é tudo aquilo que a gente, na verdade, quer evitar dentro da oncologia, né? Todas as medidas, quer seja de diagnóstico precoce e tratamento, sempre imaginando ser o mais assertivo possível para se evitar a ocorrência de metástases, tá? Não que a situação de metástase seja definitiva, mas que, logicamente, é um complicador, né, para o tratamento e prognóstico. Bem, o 7 a gente já respondeu, quando vocês me falaram que o tumor primário, de fato, foi o câncer de mama nessa senhora, e o secundário foi o câncer ósseo, tá? E aí eu peço para vocês recordarem para mim, quais são as principais características epidemiológicas do câncer de mama? Qual que é a epidemiologia do câncer de mama? Quais são características relacionadas ao câncer de mama? Eu até perguntei aqui porque foi o caso, né, do foco primário dessa senhora. O que vocês falariam para mim que seja importante na hora que a gente fala do câncer de mama? É tanta coisa, gente. Podem falar sem dó, sem peso na consciência, sem medo de errar. Para começar, câncer de mama, ele é mais comum em indivíduos do quê? Do sexo masculino ou feminino? Feminino. Isso, né? Câncer de mama não quer dizer que não possa acontecer nos homens. A gente até sabe que possa sim, né? Mas o câncer de mama, a incidência maior é justamente em nós fêmeas. Inclusive, se a gente recordar, quando eu apresentei para vocês, é o tipo de câncer, né, mais prevalente em nós fêmeas, tá? Lembrem-se, no câncer de mama existe um retrospecto familiar, existe um retrospecto genético, né? Quando, inclusive, a gente falou semana passada mesmo, quando eu mostrei para vocês que, por exemplo, a partir do momento, né, que semana passada a gente estava falando dos diagnósticos, né? A partir do momento que eu tenho na minha família um retrospecto, né, de fêmeas que já apresentaram, quer seja minha irmã, quer seja minha mãe, minha avó, câncer de mama, eles inclusive me indicam a iniciar, né, os exames ali, que é basicamente mamografia e ultrassonografia da mama, mais precoce, né? Por quê? Para que eventualmente eu possa ter um diagnóstico precoce e realmente poder estagnar aquilo de início. Lara, é impressão minha ou você quer perguntar alguma coisa? A impressão sua. Ah, então tá. Tudo bem.
Então, só reparem, todas essas são características, né, das quais permeiam essa epidemiologia. É importante, no câncer da mama, a ocorrência desses exames, como eu citei, mamografia, que é o inicial, né, o foco clássico ali para um diagnóstico. Eles utilizam da mamografia em termos de atendimento à mulher, de precocidade, né? Eu falo que é preventivo, mas na verdade ele é um método de diagnóstico precoce do câncer. Ele não evita com que a mulher não tenha câncer, mas ele faz com que, uma vez ela tendo, ela tenha a oportunidade do diagnóstico precoce. Que isso também, dentro dessa perspectiva de tratamento, é muito importante, né? Eu comentei com vocês, não sei se vocês se recordam, uma característica que eles aí falam que realmente seria preventivo, e isso não é dentro do achismo, já é cientificamente comprovado, é que as mulheres que realizam atividade física, tá? Elas têm menos chance, isso justamente utilizando, fazendo um levantamento, que é isso que eles fizeram, um levantamento. Todas as mulheres que realizam atividade física, né, constante, são ativas fisicamente, elas têm menos chance. Nesse grupo, existe uma menor parcela de mulheres que são diagnosticadas com câncer. Em contrapartida, no outro grupo, né, de mulheres sedentárias, nós temos um grupo em que elas acabam tendo uma casuística, né, de maior incidência de câncer. Então, isso foi o meu mastologista falando comigo, né? Toda vez que eu chego lá, ele fala assim, e aí, já tá correndo? Já tá fazendo atividade física, né? Na hora que ele fala assim, vocês não têm noção, me dá um peso na consciência tremendo. Eu saí de lá quase que querendo correr para poder, de fato, iniciar atividade física. Né? Porque é muito importante, a gente sabe que é muito importante. Aí ele bate muito nessa tecla. É para ontem, né? Isso sim é prevenção. Isso sim está dentro dessa epidemiologia preventiva, né? Enfim, então isso é muito importante, tá bom? Eu quero agora recordar com vocês, vamos ver se vocês se recordam, quais são os agentes carcinogênicos. Vocês se lembram os agentes carcinogênicos em quais 3 grupos que eles são classificados? Vocês se recordam disso? Meu povo caladinho, vontade de estar pertinho de vocês para poder jogar um balde de água fria, acordar todo mundo. É químico, não é isso? Químico. Isso, Bia. Químico. Físico. E tem um terceiro. Biológico. Exatamente, Bia. Isso mesmo, tá? Bem, rolou, falar que eu falei do balde d'água, rolou, tá vendo, gente? Isso, certinho, Bia. Eu quero que vocês se recordem justamente disso. Os agentes carcinogênicos, né? Para começar, o que é um agente carcinogênico, tá? Os agentes carcinogênicos são aqueles agentes que possam interagir ao DNA da nossa célula, promover alteração no DNA a ponto de diferenciar aquela célula, tá? Então, como a Bia muito bem lembrou, nós temos 3 grupos: agentes carcinogênicos químicos, físicos e biológicos, tá? Os químicos, por exemplo, nós temos dentro da nossa alimentação industrializada, né? Ali vários aditivos químicos. Nós temos, eventualmente, os agrotóxicos que são presentes ali nas nossas frutas, verduras, né? Que são substâncias químicas com potencial, né, real. Por exemplo, o tabaco, né? O etanol. Afinal de contas, na hora que a gente fala do cigarro, existem ali conhecidas várias substâncias químicas com potencial cancerígeno, né? O etanol é conhecido por nós, ele realmente, principalmente a partir do momento, né? Quanto mais de ingesta, mais nocivo ele possa ser ao nosso organismo, tá? Físicos. Agentes carcinogênicos físicos, quais são? A gente lembrar, por exemplo, da radiação.
né? A radiação que possa estar presente ali, quer seja no raio-x, na hora que a gente falou semana passada, né? Dos indivíduos que fazem mamografia, por exemplo, dos indivíduos que fazem raio-x, até mesmo os profissionais, porque os profissionais estão ali expostos no dia a dia, né? Eles não têm que ter todo aquele cuidado, aquele zelo, usar tem aquela parede de chumbo, usar também todo aquele protocolo de roupa, né, para protegê-los. Por quê? Radiação é um agente carcinogênico físico, né? A gente também não pode esquecer da radiação solar, né? Essa é uma radiação que a gente fala não ionizante, mas a gente sabe que o excesso de exposição à radiação solar possa me causar câncer de pele, né? Melanoma, a gente sabe disso. Então, isso é possível sim, tá? E, finalmente, agentes biológicos, como a Bia falou. Quais são os agentes carcinogênicos biológicos? Lembra quando a gente falou do HPV, que é o papiloma vírus humano? Por exemplo, na hora que a gente fala do vírus da hepatite, ou seja, são agentes, né? São micro-organismos que eventualmente eles conseguem perceber que possam iniciar, possam disparar, né, uma alteração, uma atipia celular no local onde eles estão, tá? Então, só para recordar disso, para a gente ter isso claro, né? Porque a gente sabe tanto, a gente fala tanto, cigarro faz mal, alimentos superprocessados faz mal, né? A gente tem uma retórica, a gente normalmente sabe, a gente, na verdade, olha só, o que aumenta ainda mais o nosso peso da consciência. Nós sabemos muito bem o que a gente não deveria fazer, né? Ou que não deveria alimentar, ou que não deveria se expor, né? Nós sabemos, né? Agora, é importante também a gente contextualizar dentro desses agentes carcinogênicos, né? Porque ali nos artigos, nas conversas, naquele ambiente multidisciplinar do qual vocês vão trabalhar, né? Fisioterapeutas, juntamente com médicos, juntamente com outros profissionais da saúde, na discussão, esses termos que eles utilizam, né? Para vocês poderem estar ali atentos. A gente vai trabalhar junto, a questão 10 e 11. Quais as indicações para se aplicar químio e quais as indicações para aplicar rádio? Alguém possa falar? A químio, eu acho que é quando já tem metástase, né? Quando já disseminou o câncer. Uhum. E a rádio é quando está no início ainda. Isso, Bia. Olha só. Vou fazer uma introdução e pegar a sua resposta, que está certinha. Mas só para a gente entender isso melhor. Nós vimos que para tratamento, né, existe tratamento quimioterápico, radioterápico, né? Existe a imunoterapia, tá? Existe a cirurgia. Então, existem essas 4 vertentes clássicas, as quais, inclusive, a gente fala que a químio, a rádio e a cirurgia é um tripé, né? Porque ele está eventualmente muito próximo ao protocolo que é utilizado para grande parte dos tipos de câncer, tá? Mas aí entra justamente do que a Bia destacou para gente. A radioterapia, por ela ser radioativa, por na verdade ela promover, né, uma radiação, ela tem que ser focal. Ela vai interagir, né? Ela é indicada em situações em que ainda não houve metástase. Por quê? Porque vocês imaginem, não consegue, igual no caso aqui, no nosso caso clínico, né? Essa senhora que agora já está com metástase óssea, né? Não tem como trabalhar com essa senhora colocando-se, né, numa radioterapia, a estrutura corporal toda dela. Lembrem das imagens que eu mostrei para você semana passada. Na radioterapia, a incidência ela é tão intensa que ela até queima, né? A pele, aquilo que a gente percebe, né? Então, já no caso da quimioterapia, é um protocolo de tratamento mais amplamente utilizado. Não que a pessoa com tumor focal não venha realizar químio.
ela realiza químio normalmente, ela realiza químio e vai utilizar também a radioterapia, tá? Então, isso que é importante destacar que no caso da rádio, ela é restrita aos indivíduos que tenham um tumor único, pontual, e a químio ocorre de uma maneira geral, né? Ela é mais amplamente utilizada, tanto para aqueles que também vão fazer rádio, porque tem um tumor único, como para aqueles que já teve a incidência da metástase e que aí precisa de se trabalhar de uma maneira mais intensa a vários pontos, tá? É muito importante isso. E só para recordar vocês o que a gente falou, que no caso, né, de tratamento para o câncer, lembrem vocês, cada paciente é um paciente, né? Por mais que fale assim, eu tenho dois pacientes com câncer de mama, por exemplo. Bem, isso não significa necessariamente que vão ter protocolos de tratamento iguaizinhos, tá? Por quê? São indivíduos distintos, tem todo um retrospecto, tem todo um histórico diferenciado. Eventualmente, o câncer ele possa ter sido diagnosticado em fases distintas de desenvolvimento, né? Um está mais precoce, outro está mais adiantado, enfim. Então, para a gente poder recordar dessa característica, né? Dessa extensão e, consequentemente, né? Dessa possibilidade mais ampla de tratamento, tá bom? Aqui eu acabei respondendo, né? O que eu falei do caso clínico específico. Se a gente considera, nesse caso clínico, objetiva a aplicação da radioterapia, o que vocês acham? Essa senhora já tem metástase? Exatamente, né? Porque ela já teve metástase. Então, nesse caso específico, não até a gente tem que ter cuidado, não significa que ela não vai ter, né? Mas analisando especificamente, não é, a princípio, o caso em que seja mais aplicado, né? Por quê? Não como referência para tratamento, né? Possa até ser que eventualmente apliquem de uma maneira única, exclusiva, numa determinada região. Possa ser que aquela equipe médica considere pontual, relevante, mas não tem como fazer radioterapia na estrutura corporal como um todo, né? Então, a ocorrência de metástase realmente não sugere a aplicação da radioterapia, tá bom? Oi, posso perguntar? Bom dia, Fabiane, tá joia? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Pode falar. Se eu não me engano, nesse caso clínico, estava falando que essa mulher estava com um inchaço do fígado. Isso, hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Isso tem a ver com esse câncer ósseo ou isso já pode ser alguma coisa assim de um câncer de fígado também? Boa. Fabiane, o hepatomegalia é uma ocorrência relativamente comum, tá? Por quê? O fígado é um órgão hematopoético, onde ele tem uma participação, né, importante no sistema de defesa, uma grande quantidade de células sanguíneas. Então, a hepatomegalia, ela possa ocorrer em várias situações, não só tumorais, tá? Às vezes a gente possa vir a ter, por exemplo, uma doença parasitária, por exemplo, é muito comum, leishmaniose, doenças de Chagas, a gente falar dentro do contexto, além das manifestações clínicas específicas, a gente fala que o indivíduo tem hepatoesplenomegalia. O que vem a ser isso? Aumento do fígado e aumento do baço, tá? Então, olhe, pegando a sua pergunta, essa observação de hepatomegalia possa não ser essa correlação possível de metástase do fígado, não, tá? Ou seja, eu não tenho aqui subsídios para poder também descartar. Afinal de contas, né? A metástase, inclusive metástase de fígado, ela é muito comum,
tá? Justamente por ser um ambiente com grande presença de células do sangue. Então, não significa, nós não podemos descartar, mas eu também não posso te falar que seja uma característica que prediz, né, uma metástase no fígado, tá? Por quê? Porque essa ocorrência, ela é também observada em outras situações. O fígado, ele também possa sofrer diante de situações em que meu corpo, né, está sobre processo infeccioso, ele naturalmente ele possa ter essa alteração, tá bom? Mas pegando, ainda reforçando a sua pergunta, fígado e pulmão são 2 órgãos de uma tensão extrema no caso da possibilidade de metástase, tá? Justamente por essa vascularização ampla, né, que existe nesses 2 órgãos, tá? Bem observada aqui, né? Mas eu não posso realmente falar com precisão, diante do que foi dito aqui, que essa ocorrência já, né, já seja em função de uma possível metástase. É um fator que deveria ser investigado de uma maneira, às vezes, mais atenta aqui, né? Pelos médicos, ok? Mais alguém? Alguma pergunta sobre o caso? Algum complemento? Podem ficar à vontade, gente. Não? Então, eu tenho aqui a 13ª pergunta, é o desenho do qual, inclusive, eu me referi a vocês. Olhem só. Na verdade, inclusive esse exercício, o caso clínico, é um tipo de atividade que eu já dei também em outras turmas, valendo ponto, em termos de atividade, né? Então, olhem só, como fazer a leitura? Eu peço para você explicar para mim o desenho, né? Esse desenho, ele nos fala muito a respeito do que a gente falou ao longo, na hora que a gente estava falando das características de tumor maligno, né? Esse desenho, ele nos dá esse histórico. Reparem vocês que nesse primeiro quadro, o autor está aqui nos mostrando um ambiente epitelial, né? E de repente ele destacou em rosa um conjunto celular, né? Ou seja, ele está mostrando para gente que essas células, tá? Deixa eu pegar aqui outro pointer que aí se destaca melhor. Ó, essas células, elas se diferenciaram, tá? E elas começaram, inclusive, percebam vocês, elas começaram a se multiplicar. Como que isso é perceptível? Percebam vocês que elas têm uma quantidade maior de células nesse ambiente, quando comparado, que deveria ser mais ou menos padrão. Elas possuem aqui, ó, olhem, reparem esse contorno. Reparem que o contorno, ele é irregular, olhem só, tá? Existe um contorno irregular aqui. Bem, aí ele sai desse desenho e vai para um segundo. Reparem que além daquela irregularidade, eu tenho aqui agora um conjunto celular, inclusive em termos de quantidade, muito maior do que eu tive no início. E ele já nos remete que essas células, elas começam a invadir outras áreas, inclusive chegando próximo a esse ambiente que é o ambiente vascular, né? Que é a vascularização sanguínea. Ainda não atingiu, mas está chegando. No próximo quadro, ele nos mostra que estas células atípicas já invadiram o sistema circulatório, já estão circulando, né, dentro desse ambiente. E, consequentemente, olhem, percebam vocês que agora elas estão chegando num outro ambiente tecidual. Reparem que esse ambiente tecidual aqui, ó, é diferente do que estava aqui anteriormente. Então, a partir do vaso sanguíneo, essas células atípicas conseguem transitar por um ambiente diferente. E que no próximo quadro, ele mostra que essas células, porque aqui eu sei que são elas porque eles estão rosáceas, né? Que é o que ele utilizou aqui para a gente identificar. Essas células atípicas agora se instalam nesse tecido novo. E, finalmente, a gente consegue perceber que elas não só se instalaram, como agora, né?
Estão ali em um franco processo, como o clássico que o Marcos nos falou no início, né? Que neoplasia significa o desenvolvimento de células com um crescimento autônomo, né? E no caso maligno, com essa possibilidade de evadir novos tecidos. Então, aqui houve a instalação, essa disseminação tumoral, inclusive com a possibilidade de continuar o histórico, né? Ou seja, nesse desenho aqui, o autor nos remete a uma situação de metástase, onde eu tive um foco, um tumor maligno inicial, primário, né? Com todas as características que nos remete a um tumor maligno, e houve a disseminação, que foi quando, inclusive, depois a Alessandra, na hora que eu perguntei, ela falou assim: isso se dissemina para outros tecidos, que é o que aconteceu aqui no caso, né? E houve a ocorrência da metástase, que houve essa disseminação, a instalação dessas células tumorais, com esse papel infiltrativo, né? Que acabou ocorrendo em uma região à distância, tá? Então, nesse desenho, nos remete às características básicas de um tumor maligno, né? E, inclusive, a situação de metástase, tá? Alguém quer perguntar, quer completar? Podem ficar à vontade. Ok? É interessante, né, gente? Porque a gente consegue evidenciar, a gente consegue verificar justamente isso. Às vezes esse assunto, ele possa ter como objetivo ali, né, como até questão de prova, provas externas, né? Onde vem te perguntando, onde vem, às vezes, a partir de uma imagem, fazendo referências a algumas características, né? Então, é importante para a gente saber fazer essa leitura, observação dessas características, tá? Bem, alguém, mais alguma coisa? Porque aí a gente finaliza esse caso clínico. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá? Porque aí eu vou passar adiante, chamando a atenção, né? Sempre tentam pontuar essas características importantes aqui para gente, essa teoria aplicada, né? Bem, então vejamos. Como eu falei com vocês, eu vou agora dar algumas questões para vocês, tá? Questões ali de provas, questões, algumas elaboradas por mim, outras retiradas, né, de provas externas, para verificar, né, o entendimento de vocês e ali para a gente poder falar sobre a matéria, né, reforçando, recordando de uma maneira aplicada, tá certo? Vamos combinar o seguinte, eu vou dar a questão. Sempre quando eu der a questão, espera um pouquinho antes de dar a resposta, que tem algumas que são mais evidentes, vocês às vezes vão identificar a resposta mais fácil, mas eu só peço, por enquanto, não falem a resposta não, para dar oportunidade para o seu colega, já já eu vou perguntar e aí vocês me dão a resposta, tá bom? Então, olha só. Primeira questão. Uma mulher realizou o autoexame da mama e percebeu um pequeno caroço. Foi ao ginecologista e este solicitou uma ultrassonografia das mamas. Após uma semana, a paciente voltou com o resultado da ultrassonografia e no laudo descrevia a presença de um cisto fibroadenoma. Assinale a alternativa que está correta na definição do quadro da paciente. Ou seja, fibroadenoma, pensem, não deem a resposta não. É um tumor maligno da mama? É um tumor com metástase? É um tumor benigno da mama? É uma infecção ou uma inflamação da mama? Então, pensem aí bonitinho, eu já vou perguntar, mas deixe seu colega pensar. Vou pegar aqui meu pointer, que aí eu já deixo marcado para vocês. Fibroadenoma, né, da mama é o quê? Qual letra vocês marcariam? C. Exatamente, Débora. É um
tumor benigno da mama. De uma maneira geral, é muito empregado, né? A gente fala muito do fibroadenoma de mama porque é muito conhecido, tá? Então, tende a cair até relativamente mais frequente em questões aí externas, né? Então, fibroadenoma da mama é um tumor benigno da mama, tá? Certíssimo, exatamente isso. Próxima questão. O sistema imune inato consiste em muitos tipos celulares. Isso que eu falei com vocês. Nessas perguntas, gente, eu salpiquei. Não fiquei colocando só questão da unidade 4, só sobre câncer ou só sobre sistema imunológico, não. Como a segunda etapa, ela é constituída pela unidade 3, do qual a gente trabalhou com o sistema imunológico, do qual a gente trabalhou com a inflamação, e a unidade 4 com a neoplasia, eu salpiquei, tá? Justamente para não ficar aquela coisa meio tendenciosa, porque às vezes tem até perguntas que de alguma forma a gente já falou, já explicou lá na frente, e aí logo em seguida eu pergunto a mesma coisa, né? Então eu salpiquei, igual tem em prova mesmo, para a gente fugir daquele automatismo, tá? Então, a gente vai lá no assunto de câncer, volta, fala sobre inflamação, fala sobre câncer de novo. Então, para a gente não ficar viciada aqui na resposta e poder colocar a cabecinha aí para funcionar, tá bom? Então, olha só. O sistema imune inato consiste em muitos tipos celulares e moléculas solúveis nos tecidos e no sangue, que constantemente previnem micro-organismos de entrarem e estabelecerem infecções. Se os micro-organismos se estabelecerem, as respostas imunes inatas fornecem a defesa inicial, antes que as respostas imunes adaptativas possam se desenvolver. Que é o clássico, né? Que a gente viu. Primeiro uma resposta imune inata e posteriormente, se necessário for, uma resposta imune adaptativa ou específica, né? Bem, deixa eu ir aqui. Então, olhem, eu vou dar um tempinho, porque isso vai dar um pouquinho mais de tempo necessário para vocês lerem. Em relação a essas 5 frases, qual é que está verdadeira? Identifiquem aí para mim, não me deem a resposta, deixe o colega ler, eu vou dar um tempinho, tá? Para a gente poder corrigir. Já identificaram a frase correta? Quem porventura acha que já identificou, pode falar a resposta. B. Isso, Bia. B, tá? Eu vou explicar aqui, deixa eu já marcar para todo mundo, né, entender. E vou explicar o porquê que as outras estão erradas, tá bom? Então, olha só, realmente é verdadeiro. Para a resposta imune inata, não é preciso contato prévio com o patógeno para que a resposta se inicie, né? Foi que, inclusive, aqui, ó, a gente chegou a falar isso, né? O que tem? Primeiro, a resposta imune inata, que é aquela que é independente, né? Característica da resposta imune inata, elas são um tipo de resposta independente do antígeno. Então, se eu cair e machuquei, minhas células de defesa, que fazem parte ali, né? São células fagocitárias, elas vão trabalhar ali naquele machucado, naquele agravo, naquela lesão que houve, né? Se eu entrei em contato inicialmente com um vírus,
eu primeiro tenho uma resposta imune inata. Então, ela vai acontecer sem contato prévio, de uma maneira independente, né? Enfim. Então, isso está certinho, tá bom? Agora vejamos, porque aqui é interessante para chamar a atenção de vocês, para vocês pegarem maldade, cuidado, né? O que está errado nas outras frases? Olhem só, a resposta imune inata também é conhecida como resposta imune específica? Não, já coloca aqui, já tem um erro, né? Resposta imune específica é resposta imune adaptativa. Então, resposta imune inata, de forma alguma, é reconhecida como imune específica. Ela não é específica, né? A inata, ela ocorre de uma maneira igual para qualquer que seja um antígeno, né? Faz parte ali do próprio contexto dela, então já está errada. A outra frase aqui, quando ficamos gripados, a primeira resposta de defesa do organismo ocorre a partir da resposta imune adaptativa? Não, é justamente o que a gente falou, né? Primeira resposta, ela não vai ser adaptativa. A primeira resposta é a inata. Depois, se necessário for, né? Se a situação se estender, aí eu vou ter uma resposta imune adaptativa, tá bom? Então, de forma alguma, a primeira será adaptativa. Quando a agressão do tecido causado pelo antígeno ultrapassar os 5 dias, podemos dizer que a resposta imune foi eficiente? Lógico que não. Se eu estou falando que a agressão ela ultrapassou 5 dias, significa que a resposta imune inata não foi eficiente. Que ela, na verdade, ela deixou ali, né? Ela não foi o suficiente para resolver o processo, né? De agressão, e agora a coisa está se estendendo para uma resposta imune adaptativa, tá? Então, ela está longe de ter sido eficiente. A resposta imune humoral primária ocorre somente quando há o segundo contato com o antígeno. Essa resposta é mais rápida e intensa. Não, né? Na verdade, se a gente for imaginar a resposta humoral primária, ela é uma resposta lenta e fraca. E se a gente for observar, né, com essas características, ser mais rápido seria uma resposta imune humoral secundária, que seria ali a partir do segundo contato com o antígeno, aí de fato ela acaba sendo mais rápida e mais intensa, tá? Então ela aqui, ó, ela não é mais rápida e não é intensa, ela é mais fraca, tá? Ou seja, não só a gente conseguiu identificar a frase verdadeira, como é importante a gente saber o que as demais, né, estejam erradas, tá certo? Então, vou para a próxima pergunta. Questão 3. A resposta imune tem papel fundamental na defesa contra agentes infecciosos e se constitui no principal impedimento para a ocorrência de infecções disseminadas, habitualmente associadas ao alto índice de mortalidade. É também conhecido o fato de que, para a quase totalidade das doenças infecciosas, o número de indivíduos expostos à infecção é bem superior àqueles que apresentam a doença, indicando que a maioria das pessoas tem condições de destruir esses micro-organismos e impedir a progressão da infecção. Eu queria contextualizar, né? Essa parte inicial dessa questão, se vocês observarem, ele nos remete ao que a gente está vivenciando agora, né? Ele fala aqui de agentes infecciosos, né? Resposta de a ação frente a agentes infecciosos, e é o que a gente tem visto ali na televisão. A gente vê o número de indivíduos positivos para o novo coronavírus, e nem todos, às vezes são identificados indivíduos que são positivos, mas que eles possam vir a ser assintomáticos. Por isso que a gente tem um número muito maior de indivíduos expostos, né? E eles até acreditam que seria muito maior se esses testes de diagnóstico fossem mais amplamente disseminados na população brasileira, né? Do que necessariamente a gente tem de indivíduo doente e principalmente de indivíduo que vai a óbito. Por quê? Vários de nós, eventualmente, possamos até ter entrado em contato com esse vírus, mas não adquirimos necessariamente a doença, né? Por quê? Nosso organismo possa ter sido responsivo, tá?
Então, só para contextualizar, o que se fala aqui é o que a gente vem acompanhando muito ali nos noticiários, tá bom? E aí pede para marcar a única propriedade que não se refere à resposta imune adaptativa. Lembre, resposta imune adaptativa é aquela resposta imune específica, né? Esse tipo de resposta. O que não se refere a ela? Tá? A gente apresentou essas características, essas propriedades lá no nosso material. Pensem um pouquinho para vocês me darem a resposta. Alguém tem a resposta? Letra D? Exatamente, Fabiane. Letra D de dado. Vou explicar. Certinho, tá? A resposta imune adaptativa ou resposta imune específica, né? É um tipo de resposta que ela é mais rápida, né? Por quê? Ela tem como características a diversidade e especificidade. Isso é fundamental. Vamos imaginar o porquê, né? Eu possa ter a resposta imune adaptativa ou porque eu já entrei em contato com esse micro-organismo antes, então o meu organismo já guarda ali uma memória, né, e já consegue ser mais rápido. É justamente isso, quando a gente tem uma resposta imune adaptativa, pressupõe-se que, como eu já entrei em contato com esse antígeno lá no passado, de alguma forma, ou quer seja porque eu já tive esse micro-organismo no meu corpo, ou porque, por exemplo, eu vacinei, né? Porque a vacinação, ela nos remete a esse tipo de resposta imune. Então, eu vou ser de uma maneira mais rápida. Eu vou perceber que aquele antígeno, ele é um corpo estranho, ele é nocivo, né? Então, pressupõe-se justamente uma resposta mais rápida. Ela promove diversidade. Eu entrei em contato com um vírus de uma determinada característica, né? Agora, né? A professora, eu sempre vacino para gripe, né? Quando a gente vacina para gripe, a gente vacina para aquele pool de vírus que estão ali contidos naquela vacina. Infelizmente, a nossa vacina para que é a gripe, essa habitual, né? Não adianta. Por exemplo, no novo coronavírus. Infelizmente, não. Por quê? É um vírus novo. Então, essa diversidade, essa especificidade que ocorre na resposta imune adaptativa me faz estar mais apto, ser mais rápido de atuação frente àquele vírus. Mas não significa que a qualquer vírus que eu entrar em contato, ele vai ser resolutivo, né? Reparem, eu mesmo utilizei aqui nessa conversa a palavra memória. Ora, eu entrei em contato com esse vírus há 2 anos atrás, imagina. Eu passei muito mal, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje, né, anos depois, porventura, eu posso entrar em contato com esse vírus novamente. Então, o meu organismo guarda na memória células, né, que consigam reconhecer esse vírus e começar a montar agora uma nova estratégia de proteção do meu corpo, tá? Então, existe essa capacidade de memória. Senão, a gente tinha que ser, né, apresentado para esses micro-organismos diariamente, e não é o que acontece. Tem a capacidade de memória. E é justamente essa expansão clonal. Olha, na hora que eu tenho ali na memória, eu tenho algumas célulazinhas que conseguem reconhecer aquele micro-organismo. A partir do momento que elas percebem, poxa, tem novo, esse vírus eu reconheço, né? Esse vírus, ele é nocivo. A partir do momento que ele reconhece, tem a possibilidade de expandir, ou seja, de que novas células de defesa, de uma maneira específica,
possam ali, né, expandir de uma maneira exponencial, ou seja, ter um crescimento exponencial. Eu começo a montar, entre aspas, o que a gente chama dentro da imunologia, né, esse exército de células de defesa que conseguem me proteger de uma maneira específica, tá? Então, só para a gente recordar, essas propriedades já tinham sido apresentadas para a gente como características da imunidade adaptativa, mas só para a gente recordar, né, e perceber que esse tipo de resposta pressupõe uma resposta mais rápida, tá? Exatamente, deu certinho. Vamos para uma próxima questão. Sempre, viu, gente? Se porventura alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu estou tratando assim justamente que eu acho que é uma maneira de revisão em que possa ser mais provocativa, tá bom? Próxima questão. Questão 4. Agora falando sobre inflamação. Vejamos. Vamos ver aqui. A inflamação pode ser definida como um conjunto de alterações bioquímicas, fisiológicas e imunológicas em resposta a estímulos agressivos ao organismo, tá? Bem, na resposta de fase aguda, que ocorre logo após a agressão, há aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, com recrutamento de leucócitos no foco da lesão e liberação de mediadores inflamatórios. Só lembrando, né, que leucócitos são aquelas células do sangue, células de defesa que nós estudamos na primeira etapa, né? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos, tá? Então, de fato, isso que nós vimos. Bem, então vejamos. Análise afirmativa abaixo. E verifiquem para mim, analisem cada uma dessas frases e vocês vão identificar para mim qual é a frase que está errada. Identifique para mim, existe uma frase, uma única frase falsa. Atenção, analisem, né? Eu vou dar um tempo, não dei a resposta agora, não. Na hora que for, eu falo com vocês. Existe uma frase falsa. Vocês já identificaram a frase falsa? Seria a 2, professora? Essa eu fiquei na dúvida. Na dúvida, não tem problema, não. Pode. Não é a 2, não. Vou falar aqui para vocês, tá? Por acaso seria a 3 ou Luciene? Sim, Alessandra. E eu vou explicar por quê, tá? Então, aqui, realmente, a 3 é a que está falsa. Deixa eu até colocar aqui e eu vou explicar, tá bom? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Falsa. É a única falsa, tá? Por quê? Mediadores químicos. Primeiro, antes,
Já que está falando de inflamação, vamos recordar. Processo inflamatório apresenta os sinais cardinais, que são 5 sinais cardinais, que nós temos o rubor, que é a vermelhidão, o edema, né, que é o inchaço, nós temos a febre, que é o aumento da temperatura, nós temos a sensação dolorosa e a perda de função, tá? Mas por que eu estou falando disso? Porque o rubor, aquela vermelhidão, é justamente porque a gente tem um aumento vascular naquela região, tá? Justamente porque a gente vai ter um recrutamento, um fluxo sanguíneo maior para aquela área. E, na verdade, o que acontece? E essa transformação que vai acontecer naquele local é justamente mediado, né, por situações químicas, mediadores químicos, inclusive as citocinas e quimiocinas, né? O que nós teremos, tá? Haverá um aumento da permeabilidade dos capilares. Tá? O que significa isso? Essa permeabilidade ela vai permitir a entrada e a saída de elementos ali desse ambiente vascular mais intensamente, o que contribui muito para todas essas características, inclusive para esses sinais mediadores do processo inflamatório, tá? Então, esse é um detalhe que, na verdade, a permeabilidade ela vai aumentar, né? Inclusive para poder favorecer a saída de células de defesa que são dentro dos vasos sanguíneos. Os neucrófilos, né? Eles tendem a ser as primeiras células a chegar naquele local inflamatório. Então, a permeabilidade ela aumenta. Todas as demais frases, elas estão verdadeiras. De fato, a inflamação aguda é a segunda linha de defesa da resposta imune inata e ela ocorre quando agentes agressores ultrapassam as barreiras naturais em vários tecidos. As citocinas e quimiocinas são proteínas que vão se ligar a essas células, né, que vão chegar ali, vão ser recrutadas, então elas vão se ligar a neutrófilos e monócitos. Os mediadores químicos, eles estimulam os leucócitos circulantes a atravessar a parede dos vasos, que foi justamente o que eu falei anteriormente, né? E atingir o local onde estão essas substâncias estranhas. E os mediadores são liberados por células do sistema imunológico, ou mesmo pelas células que foram lesadas no local da inflamação, tá? Então, nesse conjunto aqui, ó, apenas a frase 3, ela é falsa, tá? Justamente por causa disso. Nesse momento inflamatório, o que nós vamos ter é um aumento da permeabilidade vascular. Isso promove o movimento, a entrada e saída de elementos vasculares, promove aquela rugosidade, aquela vermelhidão, colabora, né? Afinal de contas, o aumento de temperatura tem muito a ver com também esse aporte maior vascular ali. Então, tudo isso, tá? Então, essa é a única frase errada, tá? Pode falar? Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Diga! Eu, Arthur? Ei, Arthur! Joia! Joia, Arthur! Diga! A Poliane mandou te perguntar se a nossa prova vai ser no mesmo critério da outra. Fala com ela, Arthur, que eu, inclusive, iniciei a aula hoje falando sobre isso, que depois eu volto a falar, tá bom? Não, beleza. Daqui a pouco eu falo novamente, tá certo? Obrigado. De nada. Aqui. Vamos para a próxima questão, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente está indo... Então, vamos fazer o seguinte, a gente está indo para o horário do intervalo. Então, eu ia falar novamente, porque eu percebi aqui pela minha lista que aumentou muito a quantidade de alunos, né? Depois, no decorrer da aula. Então, eu vou fazer o seguinte, já veio a pergunta aí da Poliane, e eu ia falar de qualquer forma, então só vou reforçar aqui, que aí a gente fala isso, a gente vai para o intervalo e depois retoma, tá bom? Então, olha só, Arthur, eu vou falar aqui novamente, justamente por essa atenção a ela e chamando a atenção, né, de que tem muita gente que entrou no decorrer da aula. É o seguinte,
As instruções, tá? Já estão postadas, inclusive a própria Oficial 2 já está postada lá no AVA, na unidade 4, seção 4, tópico pós-aula. Eu também vou encaminhar para vocês, para os representantes de turma, como eu falei, depois da nossa aula, tá? Eu vou encaminhar para eles também via WhatsApp, não só as instruções, como a própria Oficial 2. E aí, vale o mesmo esquema, sim, tá? Me encaminhar, ela é uma atividade que deve ser individual, é manuscrita, vai ser enviada para mim por e-mail, tá? Dessa vez, oficial, por favor, se atentem muito com o prazo, não serão aceitas atividades fora do prazo. Qual que é o prazo máximo? A prova está disponibilizada hoje, dia 10. Vocês têm um prazo máximo de até o dia 17 me enviar por e-mail, tá? Bem, é o prazo máximo. Tem gente que já tem, né? Por exemplo, eu de outras disciplinas, de outros dias, de segunda e terça, os alunos já estão me enviando, né? Bom para vocês, porque vão se juntar todas as oficiais, né, ao longo da semana, e bom para a gente também, tá? Então, terminou, me envia, mesmo porque aconteceu na parcial, professor, eu terminei, não enviei, esqueci. Depois passa do prazo, tá? Então, por favor, se atentem para esse prazo. E não se esqueçam que eu chamei muita atenção, que por favor, me envie ali no corpo, na hora de mandar a mensagem, indica que é oficial 2, da disciplina morfo-imunematológico, coloca para mim seu nome completo, isso no próprio ali no corpo do e-mail, não deixa para colocar essas informações só na folhinha ali de papel de vocês, não. Por quê? Porque as questões, elas vêm cada uma numa sequência. Às vezes eu tenho, gente, ele não me falou quem que é, não. Eu tenho que sair ali procurando folha por folha para ver aonde que a pessoa colocou o nome, tá? Para mim já ir ali arquivar, ver esse exercício é de quem, é qual disciplina, é qual turma, né? Porque às vezes até a disciplina eu consigo identificar, lógico, pelas respostas, mas qual turma, né? Eu tenho mais de uma turma referente, às vezes, àquela disciplina, então, por favor, identifiquem ali na parcial 2 vários, a maioria, acho que pelo menos a metade, não fez isso que eu pedi. Nome completo, não tenho, às vezes, um único aluno que se chama Luciene, né? Então, por favor, identifique o nome da disciplina, o seu curso e período, né? E me dizer que você é do turno da manhã. O que eu chamei a atenção é que não é obrigatório, inclusive isso está na própria Oficial 2, eu escrevi lá, não é obrigatória a cópia das perguntas, tá? Mas, por favor, façam com organização, façam bem feito. Se fizer a lápis, não tem problema, mas verifique se o fazer a lápis vai depois, né? A imagem, na hora que você tirar foto, vai estar legível? Será que a pessoa do outro lado vai conseguir ler? Será que ela vai conseguir identificar, né? Se você perceber que está difícil, faça caneta, né? Porque aí você consegue realmente confirmar que vai ser possível. Por favor, letra, né? Sei que cada um de nós temos uma grafia, mas tente fazer uma letra legível, né? Porque do outro lado precisa de entender o que você está escrevendo. Então, por mais que a gente respeite a grafia de cada um, mas tente verificar isso, né? Porque se eu não conseguir entender o que está escrito, consequentemente eu vou ignorar aquela questão e perda de ponto, né? Não tem como, eu preciso de conseguir enxergar o que está sendo escrito, tá? É importante isso, verificar sempre se a sua imagem ela está adequada, né? Será que a pessoa do outro lado consegue enxergar adequadamente, né? Então, esse cuidado eu peço muito a vocês, tá? Então, a atividade já está postada no AVA. Vou encaminhar também para o WhatsApp para atender a todos, tá? E fiquem atentos, por gentileza, na entrega da atividade, tá certo?
Então, eu aproveitei deu o horário do intervalo. Aproveitei, já que eu realmente estava pensando em repetir isso, mas no final da aula. Mas aí vai a atenção a Poliane de poder, né, já tentar isso e respondê-la nela nesse momento, tá bom? Então, por favor, não se esqueçam, tá? De fazer atividade, façam com tranquilidade. Vocês vão ver o que eu pergunto ali, tá contido no nosso material, nós trabalhamos a esse respeito, tá bom? Ok, Arthur? Fala com ela se atentar a isso e depois eu também vou encaminhar via WhatsApp, tá bom? Beleza, muito obrigado, tá? Que isso, Arthur? Gente, então nós temos o nosso horário de intervalo. Na volta a gente retoma ali com mais perguntas e o ambiente que eu falei com vocês, que eu também vou, uma outra plataforma que eu vou entrar, tá bom? Beijão para vocês, tomem aí um café, a gente retoma já já.